Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente à disciplina Cálculo 3, e aqui nós vamos estar dando continuidade, ao estudo, das sequências convergentes, ao tópico, sequências convergentes. Aqui nós estamos apresentando, começamos no vídeo passado a apresentar teoremas, sobre limites aplicados à sequência. Então, nesses teoremas, nós vimos que é uma maneira formal da gente estar mostrando que, de fato, um limite, que uma sequência converge ou não, que uma sequência diverge, certo? Então, agora nós vamos acrescentar mais dois teoremas à nossa lista. Só vamos recapitular aqui os teoremas que foram vistos na aula passada, foram esses aqui. Ó. Teorema 1, o que ele diz? Que se o limite de uma certa função na variável x, quando x é definida é L, então o limite da sequência que se parece com a função, só trocando x por n, quando n é inteiro, também vale ele. Isso aqui faz com que a gente aproveite todos os teoremas de cálculo 1 quando eu observo uma certa sequência e falo, poxa, se eu trocasse aqui por x, ficaria igual àquela função que eu calculei aquele limite no infinito. Então, aqui eu não preciso calcular, vai dar o mesmo. Certo? E um outro limite que a gente viu é um bem clássico, que ele mostra que a gente pode operar limites somando eles, subtraindo, passando, dividindo limites. Então aqui eu tenho sequência, por exemplo, a sequência que corresponde à soma de duas sequências. Eu posso calcular o limite de cada uma separadamente, da subtração posso calcular separadamente, ou seja, isso aqui mostra que a gente meio que pode separar limites, tá certo? E nessa aula aqui nós vamos acrescentar, mais dois teoremas, que é o teorema 3 e o teorema 4. Beleza? O teorema 3, o que ele afirma? Ele nos diz o seguinte, se o limite, com n tendendo a infinito, de uma certa sequência n for L, certo? E f é uma função contínua em L, então, se eu precisar aplicar o limite na função aplicada a esta sequência, ou seja, a sequência agora está interna à função, então eu posso entrar com esse limite para dentro do argumento da função, que é a sequência, calcular o limite lá e então aplicar a f a esse valor limite. Tá certo? Ou seja, eu posso transitar com o limite, sair entrando para dentro da função. Tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui, que é o seguinte, ó. Encontre limite de n tendendo a infinito de e elevado a seno de π sobre n. Pois você fala, pô, está lá distante, Então, como é que eu faço para resolver esse limite? Vamos aqui no quadro. Então, aqui eu tenho os limites dessa aula. O primeiro é esse aqui, Então, o teorema é esse, ó. O limite da sequência n é L, a f é contínua em L, ou seja, a f aplicada em L, ela tem a propriedade de dar o mesmo valor que os limites laterais, quando o x tende a esse L. Então, se eu precisar calcular esse limite aqui, eu posso jogar o limite para dentro do argumento aqui na sequência n. E aí vai ser o f de L. Então, como é que eu aplico este limite nesta função aqui? Certo? Nessa função não, nessa sequência, O que são as funções aqui? O e e o seno. Então, eu vou botar assim, ó. Note que e elevado a x e seno de x, botar assim genéricos, não precisa se preocupar, são contínuas em R. Portanto, eu posso aplicar esse teorema aqui. Portanto, podemos aplicar o teorema anterior. Então, nesse caso, ó, eu tenho isso aqui, ó, limite de n tendendo a infinito de f, quer dizer, não precisa colocar f, vou botar logo assim, e elevado a seno de π sobre n é igual. Sendo e contínua em R, ou seja, em todos os valores, eu posso jogar o limite para dentro do e, pegando a função seno. Então, isso aqui vai ser e elevado ao limite, certo? E elevado ao limite de seno de π sobre n, que por sua vez, como a função seno é contínua em R, ou seja, ela não dá problema, assim como a exponencial, nenhum valor, eu consigo calcular o valor de seno e de exponencial para qualquer valor real, eu posso jogar o limite cá para dentro.
Então, isso aqui vai dar igual ao limite, né? Vai ser E elevado a seno do limite de quem? De n tendendo a infinito, aqui quer dizer, tem um índicezinho, né? N tendendo a infinito de quem? De π sobre n. Agora, essa aqui eu não preciso caminhar mais. Por quê? Porque π sobre n é uma sequência fácil de saber o limite. Por quê? Π é uma constante. Eu estou dividindo por um valor cada vez maior, indo para o infinito. Então, isso aqui dentro vai para zero. Então, este limite aqui deu isso, ó, E elevado a seno de zero. Mas seno de zero vale quanto, gente? 1. E elevado a 1 vale quanto? É. Pronto, o limite desta sequência aqui é E. Exponencial lá 2,7, alguma coisa lá. 718, eu acho. Então, esse aqui é um resultado que nós temos, o primeiro dessa aula. Nós temos mais um resultado, que é o seguinte. Nós temos mais um resultado, que é o teorema 4. O que ele afirma? Né? Ele é o famoso teorema do sanduíche lá que a gente vê no cálculo 1, que a gente vai repassar agora para a sequência. Ele afirma o seguinte. Se a n, bn, né, e cn são sequências que têm essa ordem aqui, ou seja, a partir de um certo n0, o an está sempre inferior ao bn, que por sua vez está sempre inferior ao cn. E se o limite dessas sequências que limitam a bn aqui no meio, tá certo? Eles são iguais, então necessariamente o limite da sequência do meio, que é a bn, tem que ser igual a L. Então, se eles valem L, então esse limite dessa bn também vale L. Vamos aplicar isso aqui nesse exemplo. Ó. Encontre o limite de n fatorial, né, sobre n elevado a n, que é um limite assim, velho, que você olha e fala, rapaz, não dá para aplicar nada que eu já vi nos outros teoremas. Então, aí a gente tem que recorrer a um outro teorema, que no caso é esse aqui, o teorema de sanduíche. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui no quadro o seguinte. Está o teorema aqui. A relação entre a n, bn e cn. Eu não botei nem para n maior que n0, mas isso aqui não precisa funcionar para todo n, desde 1, n igual a 1, não. Se eu falar, ó, a partir do centésimo termo, isso aqui está valendo. Não tem problema, porque eu estou olhando a sequência do infinito. Né? Aí, se isso aqui está valendo, né, e esse limite aqui também está valendo, dos extremos, vai para ela, então, necessariamente, a do meio tem que estar, né, é tipo um sanduíche, né, ou seja, a banda de cima tende a L, a banda de baixo tende a L. Então, o recheio ali do sanduíche, né, vai tender a L também. Certo? Então, com isso, nós vamos tentar encontrar esse limite aqui. Então, o que eu vou observar? Note que esta sequência n fatorial sobre n elevado a n só são formadas por números positivos. Então, ela é maior que zero. Pode ser maior ou mais igual, não tem problema aqui, não. Pode ser estritamente maior. Aqui é estritamente maior, não vai dar zero, não. Mas você pode botar maior ou igual aqui. Ou seja, eu estou dividindo um positivo por outro, então é maior que zero. Agora, eu posso olhar esta sequência aqui assim, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 2 vezes 1. É o fatorial, certo? Sobre n vezes n vezes n, n vezes. Então, eu posso aqui, por exemplo, ó, cortar um n desse com um desse. Vai ficar assim, ó. Não tem problema nenhum esse corte. Então, vai ficar 1 sobre n. Eu vou puxar um desses n's aqui. Vezes n menos 1, n menos 2, vezes 2. Aí, para cada um desses carinhas aqui, gente, ó, vai ter que ter um n dividido. Por quê? Porque n fatorial eu tenho n parcelas. Eu tenho a n, depois n menos 1. Então, eu vou ter até a parcela 1 ali, que vai dar n parcelas. Aqui embaixo eu tenho n elevado a n, eu também tenho n parcelas. Então, eu cortei uma de cima e de baixo, tenho n menos 1 parcelas. Aí, esse 1 que restou aqui, eu puxei em cima de um dos n's. Consequentemente, para cada cara interno aqui, exceto o 1 que eu puxei para cá, vai ter um n embaixo. Né? Do mesmo jeito aqui. Então, botar os 3 pontinhos aqui. O que eu consigo observar? Que esta sequência aqui é menor. Vou botar menor igual, mas podia ser só menor que esta aqui. Como assim, professor? Vamos lá. 1 sobre n aqui, beleza, tá aqui. Agora, n menos 1 dividido por n é o quê? Esse número é menor que 1, não é? Aí qualquer número ele divida. Tá lá um 0,9. Aí divida agora n menos 2 por n. Também é menor que 1. Multiplica agora dois números menores com eles, ficam menores ainda. Por exemplo, um exemplo interessante é esse. 0,1 vezes 0,1. Dá 0,01.
Então ele fica menor. Então todos esses caras aqui de dentro, eles são números que são menores que 1, ó. Então o produto deles é menor que 1, ou seja, esse produto geral é menor que 1. Então eu estou multiplicando esse cara por um número que é menor que 1, então é menor que esse cara sozinho. Só que onde é que entra o teorema de sanduíche aí? Entra aqui, ó. Se eu pegar o limite de n tendendo a infinito de 0 é igual ao limite de n tendendo a infinito de quem? De 1 sobre n. Mas esses dois limites dão 0. Professor, então quem é a sequência AN e CN aí? É essa aqui, ó. AN é 0 e CN, opa, é 1 sobre n. Então, como elas vão para 0, pelo teorema, deixa eu só subir isso aqui um pouquinho. Então, pelo teorema, eu sei o quê? Que a sequência que está no meio, que é quem? Quem é que está no meio sempre, ó, dessas duas? Essa. Ela também tem que ir para 0. Então, 0 aqui faz o papel do nosso R. Beleza? Então, perceba aí como é que foi utilizado. Claro, é simples esse limite? Não. Né? Você ter esse raciocínio, mesmo que foi bem básico aqui, leva um tempinho, você tem que fazer exercícios e tudo mais. Mas perceba como é que foi aplicado o teorema de sanduíche. Eu consegui escrever esta sequência aqui, que é o meu objetivo, entre duas outras. Ah, professor, mas 0 é a sequência? É uma sequência constante. Ela sempre fica em 0. Então ela nunca muda, ela é convergente para 0. Essa aqui não precisa nem calcular. Essa aqui, por outro lado, a gente tem um teorema que diz que 1 sobre x elevado a r, né, quando você tem x, quando x tende a infinito, dá sempre 0. E quando a gente repassa isso, foi o teorema 1 da aula passada, né, quando a gente repassa isso para n, também vai valer 0. Até porque fica fácil, né? 1 sobre n, quando n está crescendo, você é 1 sobre o número cada vez maior, vai para 0. Então as duas foram para 0. Espremeram quem? A sequência que estava entre elas. Tá certo? Consequentemente, ela também tem que ir para 0. Certo? Então, voltando aqui, né? Nós temos a explicação basicamente a mesma que eu coloquei ali no quadro. Não sei se está tão detalhado quanto ali, mas a explicação é essencialmente a mesma ideia. Tá certo? Eu dei uma forma de limitar essa sequência aqui entre duas. Aqui eu não botei o limite 0 inferior, mas a gente pode considerar, né, isso aqui, né, fazer esse complemento igual tá ali no quadro, né, botando 0 é maior do que esse cara, mas é menor do que esse cara aqui sendo menor que esse. Então, você aplica o sanduíche no 0, aplica o sanduíche no 1 sobre n, pronto, você tem o resultado. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima aula, a gente volta com os teoremas 5 e 6, né, e aí encerra esse capítulo. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado.